Olá, seja muito bem-vindo. Vamos juntos ficar por dentro das principais notícias nesta edição. Nós vamos começar com um alerta, viu? 1 em cada 4 brasileiros perdeu dinheiro em golpes digitais em um ano. O estado de São Paulo lidera o ranking e os idosos são as principais vítimas. A pesquisa inédita feita pelo Datazenado em parceria com o Nexus ouviu 21 mil pessoas e revelou que em cada 4 brasileiros, um deles foi vítima de golpes digitais só nos últimos 12 meses. Esse é o levantamento mais amplo já feito sobre o assunto, que mostra também que mais da metade das vítimas ganham até 2 salários mínimos. Ainda de acordo com o estudo, São Paulo lidera o ranking dos golpes, com 30% dos entrevistados dizendo já terem perdido dinheiro para criminosos digitais. O segundo estado com maior incidência é o Mato Grosso, com 28%, seguido por Distrito Federal, Roraima e Espírito Santo. E segundo a pesquisa, clonagem de cartão, fraude de internet e invasão de contas são alguns dos golpes mais comuns. Os idosos estão entre as principais vítimas de golpes bancários, com as falsas centrais telefônicas. Somente neste ano, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania já registrou mais de 36 mil denúncias em todo o país. A Febraban afirmou que tem investido em campanhas de conscientização e em sistemas de tecnologia voltados para a segurança. Apesar disso, houve O aumento é de quase 8% em relação ao mesmo período do ano passado. A maioria desses crimes são baseados na exploração da fragilidade das pessoas idosas. Por conta disso, é importante sempre desconfiar e nunca passar dados, fazer operações. A pessoa deve desligar o telefone e procurar o canal oficial do banco ou instituição pública. E quase 1,5 milhão de pessoas caíram na malha fina da Receita Federal. A maioria aguardava o pagamento da restituição e agora, gente, precisa regularizar os dados. Cair na malha fina do leão significa que a declaração do imposto de renda enviada pelo contribuinte apresentou algum erro, seja de informação preenchida incorretamente, seja de algum dado incompatível, seja até de suspeita de fraude em análise. Segundo a Receita Federal, cerca de 71%, pouco mais de 1 milhão de contribuintes que tiveram as declarações retidas, aguardavam a restituição. Outros 29%, quase 400 mil, declararam imposto a pagar, enquanto 2% ou 32 mil restantes tinham saldo zero a pagar ou restituir. Segundo a Receita, os principais motivos da retenção da malha fiscal são deduções, com destaque para despesas médicas, omissão de rendimentos, diferenças no imposto retido na fonte, com divergências entre valores declarados, entre outros. Para verificar o status da declaração enviada à Receita Federal, o contribuinte deve acessar a página gov.br da Receita Federal, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, em Consultar a Restituição. Nessa etapa, é preciso informar o CPF e a data de nascimento. O contribuinte com pendências pode corrigir por meio de declaração retificadora, sem multa ou penalidade. Após isso, a declaração será analisada e voltará à fila de restituições. Contudo, caso seja intimado ou notificado pela Receita, não será possível retificar a declaração. Depois de resolver todas as pendências com o fisco, o contribuinte receberá o pagamento de restituição do imposto de renda nos lotes residuais. O depósito começa a partir de outubro. E o Banco Central comunicou o vazamento de dados de mais de 53 mil chaves Pix da Cash, instituição de pagamento. Os dados vazados não incluem informações sobre movimentações dos usuários. O vazamento de dados cadastrais vinculados a 53.383 chaves Pix da Cash, instituição de pagamento, foram acessados entre os dias 10 e 19 de setembro deste ano. E segundo o Banco Central,
As informações obtidas são de natureza cadastral e não foram expostos dados sensíveis, tais como senhas, informações de movimentações ou saldos financeiros em contas transacionais ou quaisquer outras informações sob sigilo bancário. Em nota, o BC informou que as pessoas que tiveram seus dados cadastrais obtidos a partir do incidente serão notificadas exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo internet banking de sua instituição de relacionamento e acrescenta que não serão usados quaisquer outros meios de comunicação aos usuários afetados, tais como mensagens ou chamadas telefônicas. O Banco Central informou ainda que foram adotadas as ações necessárias para a apuração detalhada do caso e vão ser aplicadas as punições cabíveis. O preço do etanol caiu na maior parte do país nesta semana. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O etanol hidratado ficou mais barato em 19 estados. Subiu em outros 2 estados e no Distrito Federal, e ficou com o preço estável em 5 locais nesta semana. Nos postos pesquisados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, em todo o país, o preço médio do etanol caiu 0,74% na comparação com a semana anterior, para R$ 4,04 o litro. Em São Paulo, principal estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, a cotação média caiu 0,78% para R$ 3,83. A maior queda percentual na semana, de 3,2%, foi registrada em Mato Grosso, onde o litro passou de R$ 13,75 para R$ 3,63. O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,19. O litro em São Paulo, o maior preço, de R$ 6,06, foi registrado em Santa Catarina. O etanol era mais competitivo em relação à gasolina nos seguintes estados: Acre, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e São Paulo, além do Distrito Federal. No restante do país, continua mais vantajoso abastecer o carro com gasolina. E depois de uma massa de ar frio nos últimos dias, o ar quente e seco voltou. Uma nova onda de calor começou no domingo. E a 8ª onda que acomete o país todo neste ano. E as temperaturas, gente, se preparem, porque podem passar de 40 graus. Vamos ver. O calor ganhou ainda mais força nesta semana. As temperaturas devem subir nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. Já é a 8ª onda de calor do ano e deve durar até o dia 8 de outubro. Preparem-se para a qualidade do ar comprometida, potencial alto para queimadas e visibilidade prejudicada com céu mais esbranquiçado. De acordo com a Climatempo, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 20% nas capitais das regiões mais afetadas. No centro-oeste, no interior de São Paulo, no Tocantins e no interior do Nordeste, as temperaturas voltam a ficar cerca de 3 a 5 graus Celsius acima da média e as máximas podem atingir 39 graus. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, em Campo Grande, os termômetros devem chegar a 40 graus já nesta segunda-feira. Em Cuiabá, a previsão é que a cidade ultrapasse os 40 graus a partir de amanhã, terça-feira. Haja imunidade, né? Esta edição fica por aqui. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.